Bora fazer aquele sofá de respeito? Primeira coisa que eu vou fazer são os cortes em compensado de 18 milímetros. Eu gosto de fazer a estrutura do sofá utilizando compensado, assim eu já tenho uma estrutura fechada. Há quem prefira fazer em sarrafo de pinos e ter uma estrutura do tipo frame, onde você vai contornando e fazendo os contornos da peça. Eu particularmente acho o compensado mais interessante. Você pode utilizar o compensado, o MDF ou qualquer outro material de 18 milímetros de espessura. O interessante aqui é que você também pode utilizar material reciclado, de repente uma porta de armário velho, alguma coisa assim que você consegue encontrar até com uma certa facilidade. O importante é que essa madeira esteja em bom estado. Eu já deixei preparado um projeto completo. Você pode fazer o download, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado na bio, ou se você preferir, você pode ir lá no nosso Instagram, @estudio1202 e baixar o projeto com PDF completo. Essa montagem eu vou fazer utilizando cola para madeira e parafusos de 4,5 por 45. É sempre importante lembrar que você deve fazer um pré-furo com uma broca de 3 milímetros e, se possível, utilizar o escariador, embora nesse caso a cabeça do parafuso não vai interferir em absolutamente nada. Para esse sofá eu dividi ele em dois módulos de 1,30 m, totalizando 2,60 m de sofá, mas é claro, você sempre pode adaptar o projeto à sua necessidade. Aqui, como eu queria um sofá bem grande, eu dividi ele em dois módulos para ficar mais fácil o transporte e também o manuseio. Depois de ter montado essa estrutura em compensado, eu vou fazer os reforços, utilizando pinos quadrado de 35 por 35 milímetros. Esses reforços são necessários para que a gente possa grampear as persintas, fazer os fechamentos e deixar essa estrutura mais robusta. E esses reforços estão localizados principalmente nas áreas que receberão as persintas. Ali nós teremos uma grande tensão, por isso é importante reforçar a nossa estrutura. E o reforço mais importante é aquele que vai no meu assento. Ele é um sarrafo com 4 triângulos de compensado. Ele vai ajudar a estabilizar toda a minha estrutura, possibilitando eu esticar bem as minhas persintas. Eu vou utilizar também pequenos sarrafinhos de 2 por 2 centímetros nas áreas onde eu vou fixar depois o meu MDF de 3 milímetros. E com isso concluído, eu dei 2 demãos de seladora em toda a minha estrutura de madeira, para proteger contra o ataque de pragas e também estabilizar a minha madeira com relação à umidade. Isso vai ajudar a ter uma estrutura mais durável, evitando ataques de cupins e também de mofo. E depois de ter feito a estrutura e os reforços, eu vou fazer a marcação dos furos de fixação do meu sofá. Esses furos são feitos com uma broca de 8 milímetros, na parte interna eu coloco uma porca do tipo garra. Assim, quando o meu sofá estiver pronto, basta eu passar os parafusos e conseguir montar o meu sofá. Não se esqueça, claro, de fazer os recortes para acesso de montagem. Esse recorte nada mais é do que um furo com 10 centímetros de diâmetro. Eu fiz eles apenas nos 2 braços para me auxiliar na montagem e caso tivesse algum problema com as porcas garras, tivesse ali uma forma de resolver esse problema. Depois nós vamos para o fechamento da nossa estrutura. Esse fechamento eu fiz com um MDF de 3 milímetros. Você pode também utilizar um Eucatex de 2,5 milímetros, papel recouro ou até mesmo papel Paraná. Em alguns casos você pode também utilizar um tecido grosso e velho, mas eu prefiro utilizar o MDF de 3 milímetros porque dá um melhor acabamento na minha peça, além de estruturar ainda mais a estrutura do meu sofá. Assim, podemos partir para a parte definitiva do estofado. A primeira coisa é trançar e passar as persintas elásticas. É importante lembrar que o espaçamento entre as persintas deve ser de 4 a 5 centímetros. Você deve esticar as persintas o máximo possível, procurando manter a mesma tensão em todas as persintas. E é claro, nós vamos instalar as persintas na vertical e na horizontal, fazendo um pequeno trançado. Assim, todas as persintas irão trabalhar em conjunto. Para as persintas, nós vamos utilizar o grampeador. Lembre-se, você pode utilizar o grampeador pneumático se você tiver, mas também dá para fazer com um grampeador manual. E é claro que no caso do grampeador manual, você pode precisar de um martelinho para terminar de puncionar os grampos. E depois de ter esticado todas as persintas, nós vamos colocar a cobertura da persinta. Eu vou utilizar um tecido de feltro. Você pode também utilizar tecido do tipo juta ou até mesmo algum tecido encorpado que já tenha sido utilizado. Essa cobertura serve para proteger a espuma, evitando que a persinta corte a espuma, dando uma maior durabilidade ao seu estofado.
A próxima etapa é colar as espumas. Aqui eu estou utilizando para o assento uma espuma D33 e para as demais partes espumas D28. Eu gosto de um sofá um pouco mais firme. Caso você prefira um sofá um pouco mais macio, opte por espumas um pouco menos densas, como a espuma D28 ou D26, principalmente para o assento. Para a fixação das espumas, nós vamos utilizar cola de contato em spray. Lembrando que a cola de contato deve ser aplicada nas duas faces, tanto na nossa estrutura como também na espuma. A espuma do assento eu comprei ela já pré-cortada no tamanho certo. Já as demais espumas eu comprei em lâminas, por isso eu fiz o corte um pouco maior e o ajuste dos cortes conforme eu ia colando. Isso vai gerar diversas sobras de espuma, mas depois eu posso picotar essa espuma e utilizar para enchimento de almofadas. Fica aqui uma dica, não jogue nenhum pedacinho de espuma fora. Depois de ter aplicado todas as espumas na nossa estrutura, nós vamos para a parte mais delicada e mais importante do nosso projeto, que é a parte de costurar. Eu cortei todos os tecidos seguindo o plano de corte do meu projeto. Caso você não tenha experiência com costura como eu, é importante treinar e tentar fazer algumas peças menores antes. Te garanto que você vai se apaixonar por essa arte e vai sair costurando tudo que você bem entender. Eu sou iniciante nessa arte, mas já consigo fazer ela com um bom acabamento. Essa parte da costura eu também ainda estou aprendendo, então eu não tenho muitas dicas para dar, mas eu sei que é possível e se eu conseguir, você também consegue. Vamos costurar todas as peças, deixando uma pequena sobra de 10 cm na base. Essa sobra será para grampear o tecido. Eu também deixei uma sobra de 2,5 cm para poder fazer as costuras. Assim, eu consigo costurar com mais tranquilidade. Depois de ter feito a costura, eu corto essas sobras deixando apenas 1 cm de rebarba na parte interna, para que eu tenha um bom acabamento da minha peça. Com todas as peças costuradas, chegou a hora de revestir a nossa estrutura. Vamos forrar todas as espumas utilizando manta acrílica. A manta acrílica tem duas funções no nosso estofado. A primeira é proteger o tecido do contato com a espuma, pois a espuma vai oxidar com o tempo e ela pode sim manchar o seu tecido. A segunda é deixar um deslizar suave do nosso tecido na nossa peça. Por isso, nós devemos revestir toda a parte de espuma com a manta acrílica. Com isso feito, basta pegar as peças de tecido costuradas, revestir a nossa peça, esticar de forma homogênea e grampear. Uma dica importante é você procurar tensionar o tecido sempre de forma homogênea. E eu gosto de colocar um grampo ao lado do outro com um espaço máximo de 5 mm. Isso evita calombos na nossa peça e deixa ela bem esticadinha. Vamos fazer isso com as duas peças de encosto, os dois assentos e também os dois braços do nosso sofá. E antes de fazer a montagem, nós vamos localizar os furos que nós deixamos para as porcas garras, grampear em volta e fazer um pequeno corte para que possamos passar os parafusos. Colocamos as peças sobre a mesa e aplicamos os parafusos. São 2 parafusos que vão unir o assento ao meu encosto, 2 parafusos que vão unir o assento ao braço e um parafuso que vai unir o braço ao encosto. Assim, nós teremos uma peça bem estruturada. E assim, nós já temos o corpo do nosso sofá pronto, bastando instalar a base dele ou os pezinhos. Você pode utilizar pezinhos pré-fabricados de 100 mm para um sofá um pouquinho mais baixo ou de 150 mm para um sofá numa altura ideal de 45 cm. No meu caso, eu vou fazer uma base de madeira que eu vou mostrar no vídeo 2. Então eu espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo e até mais!